Hoje é quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos o Santo Evangelho deste dia segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem ao que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado, dai e vos será dado derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Então estamos vendo esses dias o Evangelho de Lucas, que é as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha em Lucas. E hoje Jesus nos fala no Evangelho de Lucas sobre o amor aos inimigos, a misericórdia gratuita. Então Jesus aqui nos narra como deve ser a nossa relação com as pessoas, até com o inimigo. Irmãos, aqui parece que é impossível alcançar, né? Esses ensinamentos de Jesus. E humanamente, realmente é impossível. Porque amar desse jeito é difícil, hein? Mas Jesus aqui está falando dele mesmo, só pode ser. Ele está falando da sua pessoa. Porque ele realmente amou desse jeito. Ele deu a outra face. Quando lhe levaram o manto, não recusou a túnica. Deram um tapa na sua face direita, ele virou à esquerda. Ele foi humilhado, desprezado, chicoteado, vilipendiado. Eles fizeram o que quiseram com ele. E ele, como um cordeiro, não abriu a boca. E ainda disse: Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Então Jesus se mostrou esse amor. Até pelos inimigos, pelos torturadores que o maltrataram tanto. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia com os pecadores, acolhia a todos. Então Jesus realmente viveu esse sermão. Isso aqui é uma fotocópia de Jesus. Então ele viveu esse sermão até nas vírgulas. Porém, ele proclamou esse sermão não como uma utopia impossível de se alcançar. Então, qual é o segredo para experimentar que essa palavra pode se realizar? O segredo é pedir ao Senhor a graça. Porque com a força humana a gente não consegue viver essa palavra. Precisamos ter o mesmo amor de Cristo. Precisamos ter a mesma misericórdia de Cristo, de poder ser um cordeiro que recebe o mal,
a crítica, a perseguição, a injustiça, e você não paga na mesma moeda. Te fazem o mal e você faz o bem. Te julgam, te criticam e você perdoa. Entende? Então, irmãos, isso aqui não é um esforço humano, é um dom, é uma graça do Espírito Santo de Deus que Jesus nos dá para que nós possamos ter misericórdia como Ele teve e possamos amar como Ele amou, de uma forma inteiramente gratuita, sem interesse, sem buscar recompensas, sem buscar elogio nenhum, porque amar desse jeito tem que ter esse amor oblativo, gratuito, que dá a vida de graça pelo outro, para carregar o pecado do outro, para salvar o outro, mesmo que o outro seja um inimigo, uma pessoa chata, alguém que te critica, alguém que te julga, alguém que não gosta de você. Mas se tens esse amor de Cristo, esse amor gratuito, esse amor que não busca o próprio interesse, que tudo perdoa, que tudo desculpa, que não leva em conta o mal, mas busca sempre a salvação do outro, então poderás amar nessa dimensão que Jesus coloca no Sermão da Montanha. Então aqui se necessita um homem novo, um coração novo, um espírito novo. Uma pessoa egoísta, que vive só para si, que se defende de tudo, não consegue viver essa palavra. Para viver essa palavra se necessita realmente um coração novo, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito de Deus, para que com o mesmo amor com que Deus nos ama, possamos também amar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, do jeito que elas são. Sem exigências, sem exigir nada, sempre pagando o mal com o bem. Então foi assim que Jesus acabou com o mal. O mal recaiu sobre ele, os pecados do mundo inteiro recaíram sobre ele, as injustiças todas recaíram sobre ele, e ele não pegou na espada, não devolveu o mal. Ele silenciou e matou no seu corpo o mal, o pecado, a injustiça. E devolveu o amor, a misericórdia, o Espírito Santo. Fantástico isso, irmãos. É assim que se acaba com o mal. Mas para poder deixar recair sobre si o pecado do outro e matar na sua carne e devolver o bem, precisa ter essa mesma natureza de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito de Jesus Cristo. Senão, nós sabemos que é impossível. Porque qualquer injustiça que nos fazem, como que a gente responde já? Na hora sempre é assim. É com violência, com raiva, é com desejo de vingança, é com mágoa, com ressentimentos, com julgamentos. Sai o que tem no coração. Então Jesus, quanto mais foi humilhado, mais foi provado, mais saiu amor, mais saiu misericórdia de dentro dele. É o que tinha a vida divina. Ele era Deus. Então saía tudo isso dele. Então também ele quer nos dar esse mesmo espírito, essa mesma natureza dele, para que de nós não saia mágoas, raiva, ódio, julgamento, vingança, não. Mas que saia na hora da provação esse amor, esse silêncio, essa oração, esse cordeiro. E é verdade, é assim que se tira o mal do mundo. Alguém te faz alguma coisa, se você revida na mesma moeda, a coisa só aumenta. Mas se você silencia e perdoa, o mal acaba ali. Não vai para frente, não aumenta, não cresce. E o mal acaba em você. Mas se revidas, o mal cresce. Não tem outro jeito, irmãos. Eu sei que é difícil, humanamente é quase impossível, mas peçamos ao Senhor esse coração novo, esse espírito novo, para que nós possamos também ter essa capacidade, pela graça de Deus, por o dom do Espírito, de pagar o mal com o bem. E assim o mal morre. E o bem triunfa sobre o mal. Não tem outro jeito. Coragem e ânimo. Que o Senhor nos ajude então com esse Sermão da Montanha, essa carta magna da Sagrada Escritura, que Jesus realmente viveu e quer nos dar o Espírito, o amor, a misericórdia,
para também vivermos e experimentarmos que a gente faz isso e não morre. Se a gente fizer isso que fala Jesus hoje, pela graça do Espírito Santo, realmente seremos felizes. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.